Se você pudesse encontrar-se com você mesma em uma versão mais jovem, o que diria? Quais conselhos e lições de vida você daria para você mesmo lá atrás? Quais lições de vida você compartilharia? Já experimentou aquela sensação de que você poderia ter feito coisas diferentes, tomado decisões diferentes? O que você poderia ter feito de diferente? Hoje vamos explorar essas questões enquanto mergulhamos neste tema de arrependimento. Vamos refletir sobre nossas escolhas passadas, examinar o que aprendemos e como podemos aplicar essas lições, para moldar um futuro com mais significado. Aqui é a Rayane e hoje eu vou falar para vocês alguns arrependimentos que eu tive, depois dos meus 20 anos. Listei uns 10 arrependimentos, mas acho que vai mais do que isso. Mas foram os principais que mudaram minha forma de pensar, me amadureceram, mudaram mesmo quem eu sou hoje. Primeiro arrependimento: não ter dado importância às coisas que minha mãe falava. Dado ouvido, assim, ter escutado, não ter escutado, os conselhos que ela dizia pra mim, ignorei totalmente, Nunca fui uma filha rebelde, não pense isso, mas, assim, eu não percebia que o que ela tava me dizendo eram coisas que ela já tinha passado, E que era uma forma de abrir meus olhos, de uma forma de tentar evitar com que eu passasse as mesmas coisas que ela passou. E aí eu acabei ignorando mesmo, entrar no vez no outro. Se eu tivesse ouvido isso, me agarrado a esses conselhos, muitas coisas não teria acontecido, talvez, a gente não é dono do futuro, mas a gente, com o tempo, tem que analisar, tem que prever o que poderia acontecer, o que pode acontecer. E assim, se eu ignorei e aconteceram fatos depois disso que eu me arrependi, provavelmente se eu tivesse escutado, eu teria tido um caminho menos árduo. Menos árduo. Então, primeira coisa, assim, eu falo sobre minha mãe, mas pode ser os mais velhos, Não ter escutado os mais velhos, não ter tido, dar valor, o que uma pessoa mais velha fala pra você. Pode ser seu pai, sua mãe, Existem exceções? Acredito que existam exceções, Mas a grande parte das vezes são conselhos válidos, conselhos que, se você parar para dar um pouco de atenção, de analisar, são conselhos que realmente podem mudar o rumo da sua vida. Outra coisa dentro disso por exemplo, na época que eu morava com ela, eu passava por muita dificuldade, nunca faltou, mas também nunca sobrou. Então, nessa época eu tava tão bitolada para poder ter minha independência, de sair de casa, fazer o que eu queria, que eu fechei os olhos para certas necessidades, Eu comecei a trabalhar e, em vez de ir, ajudava pouco, ajudava uma coisa ou outra, mas hoje, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria diferente? Eu ajudaria mais, Poxa, eu era a única que trabalhava dentro de casa, Ela recebia um auxílio, mas não era o suficiente para manter uma casa com 4 pessoas, Aluguel, água, luz, etc, E o que eu faria de diferente seria isso. Eu ignoraria mais um pouco, não assim, não ter deixado de planejar a minha vida do jeito que eu tava querendo fazer, mas o fato de eu ter ignorado isso totalmente, ter fechado os olhos, ter ali só guardado o dinheiro para fazer as coisas que eu queria,
né, ter feito exatamente isso, só o que eu tava querendo. Foi um pouco egoísta, mas eu teria chegado mais junto, sabe? Chegado mais junto, ter ajudado mais, né? Ter suprido um pouco aquela carência, né, daquela época, a necessidade daquela época, né? Porque hoje, se eu chegar numa situação de vida, assim que eu preciso de ajuda de alguém, eu só vou ter, hoje eu só tenho ela para poder ir. A me ajudar a me estender a mão. Já pensou se fosse uma pessoa, por conta disso, virasse as costas para mim? Como eu ficaria, né? Então, sendo ela a única pessoa que eu poderia contar, foi sim egoísta, né? De ter ignorado, né? Ter feito só o que eu queria. E tô ficando já vermelha. De ter feito só o que eu queria, né? A gente tem que sim, tem que saber priorizar nossas coisas, mas de uma forma que a gente não seja egoísta, né? A gente trabalhar para conquistar nossas coisas, mas não largar a mão daquelas pessoas que sempre nos apoiou, que sempre nos sustentou, né? Durante toda a nossa vida. Aí no momento que você tá andando com seus próprios passos, conquistando a sua independência, você vai, fecha os olhos e se manda. É sobre isso. Então, queria muito poder voltar naquela época, mas o arrependimento são caixinhas fechadas, né? São cofrezinhos, pequenos cofres que a gente vai lá, futuca, abre e a gente tem que fazer as pazes com certas situações que aconteceram pra gente poder passar isso adiante, essa lição adiante e pra ficar bem com a gente mesma, né? Porque a gente ficar carregando uma culpa, né? Uma culpa, um arrependimento que não é mais necessário porque já passou e não vai voltar mais aquele tempo, né? O que a gente precisa fazer é que daqui em diante a gente faça o que é certo, né? Faça valorizar as pessoas certas, fazer o que a gente aprendeu com aquilo do passado, mas ficar se martirizando por algo que passou. Então, se você passou por isso alguma vez na sua vida, faça as pazes com isso, né? Passou, se arrependeu, que bom que você se arrependeu, que tem gente que nem isso alcança. E faça as pazes com o seu passado sobre esse arrependimento e pegue o que você aprendeu e vá adiante, fazendo o que é certo, fazendo o que é necessário. Segundo, arrependimento de não ter priorizado minha carreira. Então, depois que eu saí de casa, eu casei, eu tava estudando, né? Tava estudando ensino superior, tava fazendo enfermagem. E, de certo modo, eu não tava só estudando. Eu não tinha nenhum projeto, eu não tinha planejado como seria depois dali. Só tava estudando, achando que nunca ia terminar a faculdade, né? Mas acaba, viu? Acaba e a conta chega, né? E às vezes você termina algo desse tipo, de um curso, uma faculdade, você se depara com a realidade. Então, assim, durante o período você precisa priorizar a carreira. Priorizar como? Deixando de trabalhar para poder só estudar? Se você tem uma rede de apoio, uma boa rede de apoio, vale a pena, né? Se poder te auxiliar com o que você precisa, mas se você não tem, não é priorizar largar de trabalhar para viver só estudando, não. O meu arrependimento é justamente isso, de ter deixado de trabalhar para ficar só estudando. Porque aí eu fiquei 5 anos fora do mercado. Você sabe o peso disso? De ficar 5 anos sem trabalho?
5 anos apagada, né? Sem experiência de muitas coisas, né? Só ali no meu mundinho. Pra mim, a realidade, eu não achei que foi saudável, né? Era pra sim eu ter trabalhado, ter investido em outras coisas, ter agregado mais conhecimento em cima daquilo que eu estava estudando, ter planejado exatamente o que eu queria. Não, eu vou fazer faculdade, enquanto isso eu vou fazer esse curso para poder agregar, vou fazer isso para incrementar no currículo, vou fazer isso para poder, né, um estágio por fora, vou fazer esse, sabe, agregar coisas no seu currículo enquanto você está terminando, enquanto você está estudando. É sobre isso, né? Mas assim, o fato de ter ficado apagada esse período foi, para mim não foi saudável profissionalmente, né? Por mais que eu tava focada em estudar, mas eu acredito que dá para conciliar, dava para eu conciliar. Eu não tinha filho na época, não pagava aluguel, entendeu? E assim, para minha mulher que gosta de nutrir algumas coisas, vaidade, né? Isso ficou de lado. Então eu tive que me negar algumas coisas, né? Abrir mão de algumas coisas. Fora a ansiedade, né? Que você fica ali querendo ajudar dentro de casa, querendo suas coisas, querendo ter algumas coisas sem poder, né? E aí vem acrescentando a ansiedade, né? Nesse período eu tive assim, alguns bicos, mas trabalho de verdade ali certinho, de carteira, entender para garantir seus direitos, né? Qualquer empresa que quer colocar gente para trabalhar de qualquer jeito, sem nenhum compromisso, sem colocar a carteira assinada. É uma experiência, mas se eu for comparar, muito mais válido você uma empresa séria, né? Uma empresa séria, uma empresa direitinha, né? Então, esse foi o meu segundo arrependimento. Eu teria focado, assim, em trabalho, em estudado junto. Teria sido difícil? Provavelmente, mas não é impossível, porque a maioria dos brasileiros estuda e trabalha, né? A maioria dos brasileiros não é filho de papai para poder só estudar, né? De ter, assim, me encostado no meu marido, que só ele trabalhava. Então, apesar que foi um acordo, né? Mas mesmo assim, é sua independência. Porque quando você não trabalha, mas você que é mulher, você fica à mercê de algumas coisas. E isso é muito ruim, sabe? Então, se você tem alguém que te sustenta, mesmo assim, procure ser o seu próprio sustento, procure ser sua independência, tá? Sua independência. Agora sim, quando eu falei de rede de apoio, fala assim, pai, mãe, né? Se você mora com seu pai, se mora com sua mãe, eles estão de boa, eles não jogam na sua cara que você tá ali comendo, dormindo, que acontece muito isso, né? Infelizmente, de pais narcisistas que ficam jogando na cara tudo que dá. Mas fala assim, se você tem uma família tranquila, um pai, uma mãe que te sustenta e que não joga na sua cara, que apoia seus estudos, velho, aproveita. Aproveita muito isso. Mas se você mora com o marido, mora com outro parente, né? Faça, faça isso. Procure trabalhar, estudar, focar na sua carreira, tá? Focar na sua carreira enquanto você estuda, planeje a sua carreira, o que você quer fazer antes de se formar, durante seus estudos, depois que você, sabe, assim, antes, durante, depois, trace metas e sua alegria. Meu arrependimento foi isso. Eu perdi muito tempo, muitos anos fora do mercado, apagada, e aí você vem aquela choque de realidade. Terminar a faculdade sem experiência, nem para conseguir trabalho fora da área, você também vai sentir uma certa dificuldade porque ficou um período fora e aí você vai ter que correr atrás. Correr atrás, no desespero, para conseguir algo logo é difícil. E aí de novo tá com ansiedade. Tá com ansiedade. Então,
Então, esse é meu segundo arrependimento. Terceiro arrependimento: não ter organizado as minhas finanças. Tá. Depois eu consegui voltar, né? Eu fiz algumas estratégias, consegui voltar para o mercado. Mas nesse período eu queria descontar o que eu não tinha feito nos anos que eu estava parada. Eu queria gastar como se não houvesse amanhã. Então, a conta chega, tá? Chega. Cara, você acordar e perceber que não tem nada, não tem nenhum dinheiro guardado para uma emergência, para quando acontecer alguma coisa, alguma coisa da vida, que você sabe, a vida não é amiga de ninguém. A vida não poupa ninguém, a vida não é amiga de ninguém, entendeu? A vida tá aí para ser vivida da melhor forma possível e você que tem que viver bem, um dia de cada vez, aproveitar os momentos que te pertencem, né? Porque a vida ela não vai dar chance, entendeu? Eu não espere, eu sempre tenho isso na minha mente, espere sempre o melhor, mas se prepare para o pior, porque quando acontecer alguma coisa você tá pronta, você tá preparada, né? Então, não ter organizado minhas finanças, não ter feito uma reserva de emergência, não ter pensado no meu futuro, só pensado no agora, em coisas materialistas, né? Ah, ali no cinema, não sei o quê. Não tô dizendo que você não deve fazer isso, mas você deve organizar, separar, priorizar, entendeu? Não que você tenha que deixar de fazer uma coisa para fazer outra, mas dá para fazer tudo, dá. Mas tem que organizar, tem que primeiro ver o que é a sua prioridade. É guardar uma caixa, fazer um caixa, uma reserva de emergência, né? Guardar, ter um dinheiro na conta para acontecer alguma coisa, deixa lá, coloca lá para poder, daqui um tempo, você ter mais, esse valor aumentar, né? Esse valor render. Então, esse foi meu arrependimento. Quarto arrependimento: não ter aprendido a vender. Gente, eu sei, ela estudou para ser enfermeira. Todas as áreas você precisa vender. Qualquer profissão você precisa vender. Para você em uma entrevista de emprego, você está se vendendo. Muitas pessoas não passam no processo seletivo porque não sabem se vender, não sabem vender os seus talentos, né? O que você sabe, o que você tem ali a oferecer para a empresa, não sabe vender as suas experiências, entendeu? Então, você tem que saber vender. E outra, quando você sabe vender, você nunca fica desempregado, você nunca fica sem dinheiro. Quando você domina essa arte de vender, quando você tem essa cara de pau para ir pra rua, para ir, sabe, vender e tal, você nunca passa aperto. Vender é a profissão mais velha do mundo. Desde os tempos, ó, que existia comerciante, que existe comerciante. Antes do tempo de Jesus existia comerciante. E assim, a gente não aprende isso na escola, né? Mas na vida a gente é necessário aprender a vender. Ah, porque eu não gosto de vender. Tá, tudo bem. Mas tem muita coisa também que eu não gosto, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o que a gente não gosta. Vai fazendo um dia de cada vez, um dia de cada vez. Vai se acostumar. Um dia você vai criar até empatia. Não vou dizer que você vai gostar. Vou dizer que você vai gerar empatia, vai tomar gosto. Não, interessante. Vou continuar fazendo. Tipo isso, entendeu? Né? Também não sou muito fã de vender assim produto, alguma coisa. Mas é algo necessário. Porque quando você domina isso, você não fica em aperto. Você se vira. Um dia, quando a porta do desemprego bater, estiver fechado, ninguém quiser assinar sua carteira, vai vender, fazer alguma coisa, entendeu? Eu, tem uns meses atrás, estava vendendo geladinho. Eu aprendi a fazer geladinho. Aí eu fiz geladinho, vendia todo dia. Vendia todo dia geladinho. Depois eu conto essa história. Se você quiser, eu faço um vídeo. Comenta aí a história do geladinho. Vai ser demais.
Comenta aí que aí eu faço um vídeo, se você se interessar. Então, ter aprendido a vender. Esse é meu arrependimento. Queria, até mesmo antes de ter feito faculdade, né? Se eu tivesse aprendido a vender logo, ter dominado logo isso, provavelmente eu nem tava precisando aí me humilhando, fazendo plantão, né? Paciente me excomungando. Que é fácil não, é fácil não. Você acha que é fácil? Eu teria, quem sabe, estaria com o meu negócio, né? E aí, tô correndo atrás disso ainda, né? Eu percebi que eu senti esse arrependimento e agora estou mudando minha forma de pensar sobre, né? Estou correndo atrás, estou aprendendo, estou tentando, né? Foi o quarto, né? Agora é o quinto, é? Acho que é o quinto arrependimento. A memória já tá falhando. Quinto arrependimento, se não for, corrija aí no vídeo. Não ter iniciado uma terapia. A gente vem carregando alguns bloqueios desde criança, né? Desde nossa infância, desde quando a gente lembra, a gente pequeno, que a gente lembra de algumas coisas e a gente vai trazendo essas lembranças para nossa vida adulta, né? Algumas situações que aconteceram, a nossa casa, nosso convívio ali. E a gente vai carregando isso, né? E a gente vai carregando esse arrependimento, essas lembranças, e isso vai criando bloqueios, né? Alguns bloqueios em nossas vidas. Meu arrependimento foi esse, de não ter iniciado uma terapia, de não ter cuidado da minha mente para me ajudar a lidar com certas lembranças de acontecimentos que estavam me aprisionando, que me traziam certa tristeza, certa angústia, e isso vem recorrendo, né, da sua vida. E quando você chega numa fase adulta, né, ali, aquilo ali às vezes vem assim com força, vem com força. Então, ter cuidado da minha mente. Então, cuide da sua mente, né, esses bloqueios que a pessoa tem. Um bloqueio que eu tenho não gosto de falar em público. Eu tenho muito bloqueio para fazer com amizades, novas amizades, né? Muito cismada. Primeiro tenho que conhecer muita pessoa, ter muito contato com ela para poder eu me abrir. Então, assim, para fazer networking, é complicado. Mas estou tratando, estou fazendo terapia. E outras coisas que vêm, né, ao decorrer da nossa vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria procurado ajuda mais cedo, porque aí, quanto mais cedo você se trata, mais sua vida fica mais leve, se sente livre. Livre. Você não quer aquilo ali vai se apagar da sua vida, mas você vai saber lidar com ela. E não vai lhe causar tanto dano como tem causado ultimamente. Próximo arrependimento da lista. Não ter liberado perdão. Não ter liberado perdão para algumas pessoas do passado. De ter ali ficado remoendo aquela coisa. Libere perdão. Perdão é uma corrente que você carrega em seus pés. É uma corrente que fica ali na sua alma. Então, assim, confesse assim, falando, né? Faça uma lista de pessoas que você precisa perdoar. Eu sei que pode existir certas coisas que não tem perdão. Mas o perdão lhe diz mais sobre você se libertar daquele acontecimento do que o outro, que é outra pessoa que está envolvida, né? Do que a outra pessoa está ali envolvida. Libere o perdão e seja livre, né? E tire essas correntes, né? Que está ali por causa dessa pessoa, desse acontecimento, eu não sei. Mas eu tenho certeza que você vai
conviver com isso melhor. Não quer dizer que você tem que voltar a ter um laço, uma amizade, que você tem que voltar a falar, a se relacionar com a pessoa. Não. É você se libertar desse aprisionamento que é a falta de perdão. Próximo arrependimento é de ter nutrido amizades egoístas. Eu nunca fui assim de ter muitas amizades, mas os poucos que eu tinha me deram, nossa, muita decepção. Você não tem amizade, o que tem ainda te decepciona. Amizade egoísta, por quê? Porque eu acho assim, uma amizade que só tá ali com você quando você pode proporcionar alguma coisa a ela, não é uma amizade sincera. É amizade que tá ali toda hora te pedindo alguma coisa e quando você não tem, para de falar com você. Essa amizade eu não quero. Amizade que fala para outras pessoas o que você falou para ela, que você desabafou, seja besteira. Pode ser coisa pequena, mas se você não tem que falar nada pro outro, né? O que a pessoa te confessou ali é porque ela confiou em você para estar falando, né? E aí você vai falar para outras pessoas. E outra, sabe como você pega uma pessoa desse jeito? É quando esse tipo de amizade fala para você coisas privadas, coisas assim que outra pessoa disse pra ela. Aí ela, vou te dizer porque você é minha amiga. Não, não existe isso. Se a outra pessoa contou pra sua amizade alguma coisa, com certeza, uma bomba. Com certeza, ela tá falando coisas que você contou pra ela. Então, essa amizade eu não quero. Né? Aí quando você para de ser útil, quando você começa a dizer não tenho, não posso, não, essa amizade ela para de estar ali com você. Entendeu? Então essa amizade não queira para sua vida. Porque uma amizade é quando você precisa, quando você estiver no hospital, ela poder estar ali com você, né? Tipo, na madrugada, você ligar e a pessoa poder te atender, tá ali pra te atender, entendeu? Uma amizade é quando você tá na situação, assim, muito, nossa, vamos lá, tô sem onde morar. Posso ficar com você durante um período? Posso morar na sua casa durante um período até eu me restabelecer? Quantas amizades você tem? Faça aí uma lista. Quantas amizades você tem que você fala assim, que você tem a certeza, a convicção que vai falar isso, que vai poder estar com você nessas horas. Nessas horas de doença, quando você estiver no hospital, quando acontecer alguma coisa com você, Deus livre e guarde, né? Mas se acontecer alguma coisa, você ligar e a pessoa poder te atender, poder ficar com você no hospital. Se a amizade pode te dar uma moradia, pode te ajudar. Se você tiver sem trabalho, passando fome, ela poder te ajudar com alguma coisa, com comida, com dinheiro. E olha que eu já passei experiência quase assim, viu? Se você quiser também um vídeo falando sobre essa coisa específica, comente aí. Fala assim, essa amizade eu não quero, que aí eu vou saber qual é o vídeo pra eu fazer. Então faça aí uma lista dessas amizades que pode estar com você nesse momento. Vê aí quantos aí você vai riscar do seu papel. Faça aí quantos você risca, quantos ficam. Faça aí e aí me fala aqui depois. Então essa amizade não queira. Próximo arrependimento, ter fugido dos meus bloqueios. Gente, eu fugia muito disso. Tá gravando aqui? Ela é um bloqueio enorme. É um bloqueio que eu tô lutando, que eu tô destravando. Então, não fuja desses bloqueios. Quanto mais você fugir, mais esses bloqueios vão aumentar e vão atrapalhar a sua vida,
vai te atrapalhar. Não vai deixar você se desenvolver. Então, encare, junto com a terapia, você vai conseguir destravar isso. Então, não fuja dos seus bloqueios. Tem necessidade de falar em público, em frente. É tímido, em frente. Eu tô enfrentando, tô tentando aos poucos, enfrentar os bloqueios. Então, enfrente os seus bloqueios de frente, os seus problemas de frente. Não fuja deles, porque é eles que vai te moldar, eles que vai deixar você pronto. Para quando a oportunidade vir, você tá pronta para ela. Porque esses bloqueios, eles eliminam oportunidades. O último arrependimento. Esse dava outro vídeo enorme. Esse daria um ótimo vídeo, viu? Outro arrependimento que eu tive. Ter apodrecido meu relacionamento. Por que ter apodrecido, né? Eu fui criada em um meio evangélico, né? Muito rígido, né? Religião, né? Aquela criação. Tem que sair no joelho, não sei o quê. Não tô criticando, né? Mas assim, às vezes você faz coisas achando que tá sendo sábia, porque dentro da igreja, né, a gente fala assim que a mulher sábia, na Bíblia tem isso, na verdade, né? Que pra você ser sábia, a sábia edifica a sua casa. E aí você, pra dar vida a esse texto, você acaba permitindo muita coisa. Se cala pra muita coisa. E às vezes ser sábia, hoje na minha visão, não é permitir muita coisa. Não é se calar. É porque você, dessa tentativa de querer ser sábia, né? Fala pra homem também, né? Se você é homem, tá me assistindo, coloque para seu contexto de vida, né? Mas, às vezes você tenta ser sábia e você acaba sendo passiva de que o outro te trate da forma como ele quer, não da forma que você merece. Então você se permite ser tratada do jeito que o outro bem acha que tem que te tratar. Então ele te oferece aquilo que ele bem acha que você tem que ter. Ele te dá aquilo que ele acha que tanto fez, tanto faz. Fazer assim ou fazer assado, tanto faz para ela. E não é assim. Então, às vezes, a gente tenta ser compreensiva em algumas coisas, ser sábia, compreensiva, e acaba sendo passiva de que o outro te trate de qualquer forma. E não é assim, tá? Isso não é ser sábia, isso é ser passiva. Passiva de comportamentos, das atitudes do outro. Se permitindo que você se permite que o outro faça tudo com você. Então, meu arrependimento é de ter sido muito passiva, de ter aceitado tudo, de ter me calado para algumas coisas que eu deveria me posicionar, né? Ter sido mais ativa. O que é ser ativa? Ser ativa é aquela pessoa que se levanta e se impõe e fala: não, isso aqui eu não aceito. E principalmente aquela pessoa que sabe se retirar. Eu fiquei, e muitas vezes, que era para ter me retirado. Esse é um arrependimento. Algumas situações a gente saber que tem que, não, isso aqui eu vou tomar essa atitude mais calma, mais compreensiva. Não, aqui eu tenho que me levantar e dizer: isso não aceito, isso não é se posicionar, né? Se posicionar. E para outras, você só tem que se levantar e dizer: me retiro. Aprender
a ir embora. É fundamental aprender a ir embora. Quando nada anterior resolver, quando nada for capaz de solucionar uma situação, um problema, quando todas as possibilidades se esgotaram, tem gente que nem espera, né? E se esgotar alguma coisa, já vai. Eu fico pensando comigo, né? Que eu falo assim comigo, né? Que eu tinha que ser mais explosiva. Eu sou muito calma, sou muito zen. Que eu tinha que ser mais, né? Talvez se eu fosse mais, sabe, barraqueira, como fala aqui de onde eu moro, mais barraqueira, mais explosiva, mais, eu teria sido mais respeitada. Se eu fosse muito louca, aquela mulher louca, que eu acho que se eu fosse assim, muita coisa na minha vida não teria sido estagnada. Eu teria feito rodada a baiana. Meu Deus. Eu não vou botar essa parte. Então, saber ir embora, né? E aí, às vezes, quando você é assim, desse jeito, né? Compreensiva, vamos conversar, vamos resolver, vamos isso, vamos aquilo, aqui eu não vou dizer nada, aqui você apodrece. Você apodrece quando você aceita muita coisa do outro que não te faz bem, você apodrece o casamento, você apodrece o relacionamento. Né? E aí arrependo, né? Que talvez se eu tivesse tido outro tipo de atitude, outra personalidade, talvez não teria deixado ao ponto de apodrecer, sabe? De ter apodrecido como? Dando muita chance a alguém que só teve remorso das suas atitudes. Sabe qual a diferença entre remorso e arrependimento? O remorso é mais a dor emocional que aquela pessoa, aquela consciência de que aquela pessoa lhe causou dor. Por exemplo, a pessoa teve um remorso, então ela vai sofrer porque ela te causou alguma dor, mas não necessariamente pelo que ela fez. E o remorso, ele não gera mudança de comportamento, não gera mudança de atitude. O remorso é mais pela consequência do que o fato o que aquela pessoa fez causou. É pela dor emocional da consequência do que o fato causou em você. Sabe o que significa? Se você não tivesse descoberto alguma coisa, nunca teria tido nenhum tipo de remorso. Arrependimento não, remorso. E sabe quando você sabe que a pessoa se arrependeu? Porque arrependimento, ele gera mudança de atitude. Geralmente porque reconhecemos que poderíamos ter agido de maneira diferente para evitar um resultado negativo. E o arrependimento é tudo isso que a gente vem falando. É ter essa reflexão de acontecimentos passados e principalmente que o resultado dessa reflexão ele gere uma mudança. E quando isso não acontece, é apenas remorso pela consequência que causou. Então, para finalizar, o arrependimento, eles são 3 coisas: reflexão do que você fez, desejo de mudança e mudança de curso para um futuro. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem para que dá um empurrãozinho, né? Para que você inicie o primeiro passo dessas 3 etapas sobre o arrependimento, que é reflexão do que você fez, do que aconteceu. A segunda, mudança de atitude. E a terceira, correção do curso para o futuro. No labirinto escuro do arrependimento, caminhei arrastando correntes de lamento. Das escolhas mal feitas, dos caminhos incertos, culpei-me por erros, por sonhos desfeitos. Por cada passo em falso, por cada momento perfeito.
das lágrimas que regaram o chão do deserto. Esperei que o outro cuidasse de mim, enquanto eu deveria ter sido meu próprio jardim. Me doei além da conta, recebendo tão pouco, recebendo nada. Medo sufocou coragem, hesitação tomou lugar. Perdi-me em tempestades, sem forças para navegar, e o peso da culpa, como uma âncora a puxar, afundava-me nas profundezas sem poder respirar. Mas agora ergo-me das cinzas da dor, recolho os cacos do coração que se desfez sem temor. Como sei que me perdoei? Quando olho para trás e não choro mais, percebo que mudei. A aceitação se faz presente, o perdão se manifesta. Em cada cicatriz, uma história que resta. Eu me perdoo pelas culpas que o arrependimento me trouxeram. Eu me perdoo pelas lágrimas que meu coração derramou, porque só através do perdão posso verdadeiramente voar e seguir em frente livre para recomeçar. Eu me perdoo.